Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem estar sentando. Meu Deus, por isso que a gente está aqui, vai ficar. Eu não vou trazer o tema da campanha, irmão, porque já foi pregado aqui as 3 vezes, e Deus falou em outro lugar comigo. Mas eu vou estar lendo o versículo do tema da campanha. Se encontra Samuel 17, versículo 49. E colocando Davi em suas mãos uma chave, tomou-se dali uma pedra e atirou-se com a funda. E feriu-se o filisteu na frente da pedra. Ele afundou-se no meio da fronte, e este caiu sobre o seu rosto em terra. Amém, irmão? Esse é o tema da campanha de vocês estão, né? Porque o gigante ele pode levantar, né, contra as nossas vidas, mas ele não fica de pé. Amém? Agora eu vou estar lendo em 2 Samuel, capítulo 9. Deus trouxe no meu coração esse versículo hoje. 2 Samuel, versículo 9, vou estar lendo. E Davi então disse: ficou alguém na casa de Saul que lhe possa eu usar de misericórdia por amor de Jonas? No versículo 4. Então o rei lhe disse: esse onde está? E Ziba respondeu ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Ami, em Londebar. E enviou-se o rei Davi e tomou-se da casa de Maqui, filho de Ami, em Londebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, e Davi, prostrou-se sobre o seu rosto e inclinou-se com reverência. E disse Davi: Mefibosete, e ele respondeu: eis-me aqui, teu servo. E ele disse: Davi, não temas, porque eu, na verdade, usarei de benefícios contigo, por amor de Jonas, teu pai, e te instituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e tu comerás sobre o pão e a minha mesa. E ele inclinou-se e disse: quem é tu, servo, para que olhes um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que foi de Saul e toda a sua casa eu tenho dado ao filho de teu servo. Amém? Amém. Uma palavra, né, hoje sobre o gigante. Aqui, por que os irmãos falam que eu trouxe essa palavra em Londebar, a terra que é uma terra esquecida, né, onde muitos esquecem, aquele povo ali era esquecido, eles eram um povo que não tinha Deus no coração, eram muitos coxos, aleijados que ficavam nessa terra, eles não tinham contato com o povo de Deus. Mas hoje eu quero trazer essa palavra no coração para cada um dos irmãos nessa noite, que Davi também, ele é um homem esquecido. Vocês vão ver que ali, ele para enfrentar o gigante, ele enfrentou primeiro um urso e ali um leão. Ali aí Deus viu naquele coração dele que ele sabia defender as suas ovelhas. Hoje, como você está na mão do pastor desse ministério, que é o pastor que defende as ovelhas dele, que cuida das ovelhas dele, então Deus viu aquilo nele. Só que ali Deus manda Samuel ungir ali Davi. Só que ali Samuel olha para os irmãos dele, que é maior, grandão, né? Então esse será o que vai ser ungido. Mas Deus fala para Samuel, não olhe para a aparência, mas sim olhe para o coração. Porque Deus ele olha para o coração de um de nós nesta noite. No momento que nós colocamos diante do Senhor. E Davi naquele momento ali, ele foi ungido. Só que Davi ele já começa a enfrentar uma batalha. Que ele vai enfrentar o que? Um gigante. Mas o gigante para nós, nas nossas vidas, irmão, ele fica em pé poucos tempos. Porque no momento que nós estava vendo esse gigante, ele tinha 2,75 m de altura. Agora imagina Davi olhar para um homem daquele tamanho para enfrentar ele. Mas Deus já tinha falado no coração ali de Davi o que tinha de fazer naquele lugar. Mas sempre vai ter alguém querer ponhar coisa no nosso caminho, destaque para nós chegar e falar: não. Aí Saul falou assim: vou ponhar minhas armaduras sobre ele.
Então, só que Davi ele é tão pequenininho que ele não conseguia carregar as armaduras dele, porque ele não cabia nele. O peso levava tudo para baixo. Mas Deus já tinha plano na vida dele, que naquele momento ele não tinha que carregar a armadura. Porque a armadura que nós temos que carregar hoje é o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que saber que nós temos o Espírito Santo, que tem força nos nossos corações, que dá força para nós passar os gigantes, de saca, a luta nas nossas vidas. Só que ali ele vai para ali levar as comidas para o seu irmão e diz que estava 40 dias ali já, para guerreando ali. E aí encontraram esse gigante, Golias. E Golias ali, ele afrontou ali Davi, disse que Davi, ele ia ser morto. Mas só que eu estava reparando aqui, que o Davi, ele não temeu, porque ele sabia o jeito que ele ia atacar o porque ele estava com o Espírito Santo de Deus, ele não estava sozinho mais. Porque ele já tinha ungido, já tinha recebido o Espírito Santo de Deus. E hoje, eu e você, como nós estamos com o Espírito Santo de Deus, não importa a muralha, a luta que vem na nossa vida, hoje não vem esse gigante Golias para derrubar nós, mas vem as lutas, as provas na nossa vida. Mas nós temos que saber que nós temos um Deus poderoso que está na nossa vida. Tem também um Deus que nós carrega ele no nosso coração todo dia, que é o Espírito Santo. Esse ele vai dar força para nós encarar essas lutas, essas provas nas nossas vidas. Assim como nós já encaramos muitas provas nas nossas vidas, esse gigante que vem na nossa vida, mas nós derrubamos ele. Mas assim, pela fé, porque a fé nas nossas vidas é o importante na nossa vida. Você derrubar uma muralha, uma luta, uma prova na nossa vida, é você ter fé, já foi falado hoje aqui, no momento que nós colocamos. Então, o mais interessante é que Davi ele pegou 5 pedras para ir lá. E diz que as 5 pedras representam o amor de Deus nas nossas vidas. E só ele usou uma só para matar aquele gigante. Porque naquele momento eu creio que não era aquela pedra ali, era Jesus que já estava ali com o poder da mão dele sobre aquele gigante. Porque uma pedra pela nossa força não mataria aquele gigante. Mas eu creio que Deus ali já estava com os planos na vida de Davi ali. Só que Davi, quando ele derruba aquele gigante, ele vence. Só que eu estava entendendo aqui sobre o gigante, sobre o chão, irmão, significa que o gigante ele não podia derrubar ninguém de Deus. Por quê? Porque o gigante ele não pode ficar por cima, ele tem que ficar por baixo. Porque sim, Jesus ele tem que ficar por cima de todas as muralhas, de todos os gigantes da nossa vida. Jesus ele tem que ser o homem que é o que ficar por cima. Aí a Bíblia fala que Saul, quando ele descobre que Davi era de Jessé, filho de Jessé, ele já não deixou mais ir embora para a casa dele. Porque já ali ele já sentiu o Espírito, a presença de Deus sobre a vida dele, e ali ele tinha que tocar a harpa para consolar o coração de Saul, porque Saul ele já tinha recebido de Deus um espírito imundo. E esse espírito perturbava ele dia e noite, só através da harpa que Davi tocava, aí ele calmava a vida dele. Vou chegar no filosofia e entender o que é a terra de Lodebar. E ali, Davi ele chegou naquele momento, disse que Davi falou: Davi, a partir de hoje você vai ficar comigo. Mas só que aí quando Deus ele dá aquele espírito imundo na vida de Saul, Saul começa a ser perturbado, começa a perseguir ali Davi. E disse que inspirou uma inveja na vida de Saul. A inveja hoje, irmão, ela impede as nossas vidas, alcançar as bênçãos do Senhor. Mas se nós estiver com Jesus, se nós estiver com Jesus e fé em Jesus, todas essas invejas serão caídas por terra. Só que Saul, no momento ele já carregou aquela inveja, e ali o Espírito já entrou na vida dele, e ali diz que Saul, ele tentou matar Davi. Aí você já vê a perseguição de Davi. Tentou matar Davi. E o que ali, o filho de Saul, Jonas, ele chega, ele dá ali as suas roupas, coraça, álcool, tudo para Davi, agradecendo a Davi, porque Davi teve vencido aquele gigante. Só que Saul não, Saul já queria ver a derrota, porque ele sabia que ele já não estava mais com o Espírito de Deus. Porque a pessoa, quando passa de Deus, que não está com o Espírito de Deus, ele fica perturbado. Ele fica perturbado. E Saul ali, ele começou a perseguir ali Davi. E diz que Saul, ele começou a procurar outros deuses, uma tarde divinha, e disse que ali, quando ele estava procurando aquela divinha, ele viu o que? Samuel. Aí ele viu Samuel, porque Samuel ele foi morto por outros caras que estavam na guerra, e o próprio Saul perseguiu Samuel para matar Samuel. Mas ali foi morto por outros homens que Saul mandou matar. Mas só que Deus é tão maravilhoso que naquele momento que ele estava lá, ele viu o Espírito, ali ele viu ali o Samuel se levantando, na hora que ele estava consultando a divina. Não adianta nós consultar outros deuses, sabendo que nós temos um Deus poderoso, um Deus muito maravilhoso. Por que eu cheguei até aqui? Porque a terra de Lodebar, Davi ele também estava esquecido lá no meio daquele campo. Davi ele estava ali com as suas ovelhas, aqueles irmãos não davam nada por eles. Eu creio que seu pai dava, seu pai tinha amor por ele, mas seus irmãos, aquele não tem mais jeito. Aquele lá para ele, ali,
porque ele tinha estatura pequena. Mas Deus, ele não olha para o nosso coração, ele não olha para a aparência, ele olha assim para o nosso coração. Porque se não fosse assim, eu era esquecido. Muitos olhavam para mim e falavam que eu não tinha mais jeito. Mas Deus, ele sabia que tinha um jeito. Assim era Davi. Por isso que Deus perdoou Davi, porque Davi, ele tinha um ato de ali, ele tem amor pelas ovelhas. E hoje nós temos que ter amor pelas nossas ovelhas. Nós somos ovelhas hoje. E hoje nós temos que sempre estar nos caminhos do Senhor, acreditando e ter fé. Como o pastor, ele dirige esse ministério. E eu vejo que ele tem um amor tão grande, que eu estava até comentando esses dias para os pastores, falei assim, homem como aquele lá, não tem. Porque ele tem amor pelas almas deles. E é isso que Deus quer na nossa vida. Quando muitos estão brincando com a palavra de Deus, quando muitos estão fazendo as ovelhas sair fora das igrejas, quando muitos estão pisando nas ovelhas, aquela lá não tem mais jeito, não vai atrás. E aqui nós estamos para ir atrás. Porque Jesus fala, temos 100 ovelhas, e ficando 99, você não vai buscar outra? Sim, mas tem que buscar a outra. Buscar aquela uma que está machucada, doente, ferida, trazer ela para cá. E ainda fazer uma festa. Então isso nós temos que estar atrás. Aqui Deus já tinha conhecido o coração de Davi, por isso que Deus escolheu Davi para ele assumir o lugar de Saul. Porque Saul, ele não tinha preocupação com a presença de Deus. Você pode ver que ele não preocupava com a arca. A presença de Deus tem a arca, estava nas terras dos filisteus, não preocupou nem um minuto, porque ele já estava sem direção de Deus, porque ele já estava ali perdido por Deus. Isso é a pessoa estar esquecida. E aqui Davi, ele estava esquecido. Mas aqui a palavra de Deus diz que Davi aqui na frente já começa a reinar. E aí ele começa ali a ver que Jonas, ele tinha um filho. E aí ele falou, não tem alguém da casa de Saul que eu possa me beneficiar? Porque as terras de Saul não tinha ninguém que cuidava, mas tinha um homem que tomava ali as contas das terras de Saul. E ali ele que fazia mexer com as terras, ele que plantava, ele tinha 15 filhos e 20 servos. E eles começaram a voltar, mas achou que ali nunca mais ninguém ia voltar ali, né? Se ia ter alguém que ia tomar conta daquelas terras. Ele falou, agora ficou tudo para mim. Mas só que ele foi um menino obediente, que eu estava vendo aqui na palavra. E aí Davi manda chamar esse Tar de Ziba. Falou, não, tem um Tar de Ziba que conhece. Aí ele chegou lá, eu conheço um que chama Jonas, Mefibosete, que está na terra de Londebar. Essa terra de Londebar, eu estava buscando sobre ela, é uma terra esquecida. É uma terra esquecida, que ali o povo ali, eles não tinham amor em Deus, eles não conheciam a palavra de Deus. E Mefibosete, ele estava lá por quê? Porque ele era amplo, aleijado e pecador. E ele era um pecador. E a palavra assim, Mefibosete, era uma coisa vergonhosa para Deus. E o nome dele era vergonhoso, essa palavra dele aqui, esse nome dele aqui. Não era o nome dele correto na vida dele. Mas ali Davi, ele viu que Jonas tinha feito o quê? Algo para ele, para Davi. Ali deu as roupas, deu os arcos, deu as coisas para ele se vestir e para ele também andar, porque ele venceu o gigante. E quando você faz algo para a pessoa, Deus também às vezes toca no coração de outra pessoa para abençoar a sua vida. É assim que tem feito na minha vida. Irmão, se eu falar para você que meu roupa é só cheio de roupa, eu pego roupa todo final de semana, todo mês quando eu peço, eu tiro roupas minhas, separo. Quando eu tiro, chega 5, 6 de novo no meu guarda-roupa. E sempre continua no mesmo lugar cheio. Então por isso que é isso, a gente fazer o benefício. E Jonas, ele fez isso. Aí Davi, ele lembrou, será que tem alguém? Mas tinha esse que ele Mefibosete aleijado, ambos das pernas, não podia andar. Mas ele tinha um filho chamado Mica. Esse filho. E esse filho, eu vi falar também que ele teve vários filhos também depois. E foi um filho muito bom diante de Deus, muito honesto diante de Deus. Então aqui ele falou assim, tem alguém? Tem. Aí foram buscar o Mefibosete. Aí foram buscar, eu creio que foi na carruagem do rei, buscar ele lá e trouxeram ele nessa terra. Porque às vezes nas nossas vidas a gente olha para aquelas pessoas que estão lá no mundo, fala que aquela pessoa não tem mais jeito. Tem sim, para Deus tem jeito. Tem jeito sim. Porque Davi, o povo estava ali e não tinha jeito. Não achava que ele nunca ia ser rei. Mas tinha, a Deus estava olhando para ele, Deus não estava olhando para a aparência. É a mesma coisa em Mefibosete, ele estava olhando aqui, esse aleijado não tem mais jeito para ele. Ele não tem como fazer nada nas terras, não adianta nem ele voltar para esse lugar. Eu creio que Ziba pensando. E Ziba ele chegou e foi lá, buscou ele, Mefibosete. Só que Davi, ele chega, se curva diante dele. Por quê? Porque ele sabia que ele era um filho de um rei. De um filho de um rei, de um irmão de um rei, de um filho de um rei. Então ele se curvou ali e falou assim, mas ele falou assim, eu serei um cão. Para quê? Aí ele falou assim, não tema, porque essas terras darei de benefício para você. Ele falou assim, eu serei um cão. Para quê? Ele rebaixou lá embaixo. Então ele se humilhou naquele momento.
Eu sou um cão, para que eu sou um cão para receber essas coisas? Que dizer mais ou menos isso, né? Aí nas nossas vidas, é assim que Deus, os homens olham para nós, acham que a gente nunca vai ter nada nas nossas vidas. Mas Davi não, tem na terra, tudo que é de Saul vai ser seu a partir de hoje. Todas as terras de Saul. Agora imagina Ziba escutando aquilo, que era Ziba que estava tomando conta. Ele já estava com 20 servos, com seus 15 filhos tomando conta das terras. Aí a partir de hoje, Ziba vai levar as comidas todas as suas mesas, preparar tudo para você nas suas terras, cuidar das suas terras, tudo que for plantação vai chegar tudo na sua mesa. E você vai comer na minha mesa, que é a mesa do rei. Agora ele pensou em comer na mesa do rei. E direi sempre, não sei só aquele dia, para sempre. Aí você vê o que Deus faz na minha vida, na sua vida. Quando nós achamos que aquela pessoa está esquecida, como achamos que aquela pessoa não tem mais jeito, sim, nós temos que orar. Orar e buscar e acreditar no Senhor. A fé, ela move montanha. E eu creio que a fé estava movendo montanha. Assim como foi na vida de Davi. Você vê que Davi ali, ele tinha estrutura baixa, mas ele tinha estrutura para ser um rei, porque ele sabia cuidar, ele sabia defender, ele sabia lutar, ele sabia o que fazer. Porque o gigante, irmão, ele nunca pode ser acima de nós. Nós achar que aquela luta é muito grande, nós sabemos, não, porque Jesus sim tem que estar por cima dele. O gigante sempre tem que estar por baixo, porque o gigante ele não tem força nenhuma. Sim, Jesus ele tem força. No momento que eu e você colocamos a nossa fé diante do Senhor e não duvidamos da palavra do Senhor. Porque se nós duvidarmos, olha, se falar para você, se nós duvidar, as coisas nunca vão para frente. Porque você vai ver que ali você vê Zacarias que duvidou, mas Deus deu a vitória dele só depois de 9 meses que ele foi falar. Ele ficou mudo. Às vezes nas nossas vidas, às vezes tem coisas que ficam em silêncio nas nossas vidas. Aquele que aqui, ó, que nem o Mefibosete, ele estava esquecido lá. Aí o Mefibosete falando assim, para mim só espera a morte. Para mim não tem mais jeito. Mas mesmo ele aleijado, ele tinha um filho. Ele tinha uma família. Ele tinha sua família. E aí eu creio que lá ele zombava dele, pisava nele, fazia de tudo nele. Porque a luz, quando está para vir na nossa vida, sempre o inimigo vai se levantar na nossa vida. Sempre ele vai pôr um obstáculo na nossa vida, como um gigante, como está escrito nessa campanha. Como um gigante para pedir de você receber. Fala, essa luta é muito grande. Mas não esquece que quanto mais alto o gigante, o tombo será maior. Eu creio que foi desse gigante. Esse tombo desse gigante foi muito grande. E diz que ali Davi ele corta essa cabeça. Agora imagina eles comemorando. Todo aquele povo. Agora para e pensa. Todo o exército com medo dele. E somente aquele homem bem pequenininho no meio ali falou, não, eu vou enfrentar. Porque já enfrentei um urso, já enfrentei um leão, já arranquei a ovelha das garras dele e matei. Agora, irmão, você já viu luta de leão quando ele pega deles? Ninguém escapa. Eu vejo lá, o leão é a mesma coisa, o urso é a mesma coisa. Se ele te abraçar, você morre espremido ali. Ele traçai você. Eu já vi eles matando. Eles enfrentam os tigres, eles lutam, eles batem os tigres, de tanto lutar, eles travam as mãos dele ali e matam. Então você vê, agora Davi não. Davi ele soube conseguir matar aqueles dois. Mas sim, porque ele estava com o Espírito de Deus, com a força de Deus sobre ele. Porque sem o Espírito de Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não tem força para caminhar, não tem força para deixar a luta cair, as muralhas cair. Você vai chegar a parar na mesma muralha, na primeira luta, na primeira prova. Irmão, eu já passei por prova esses dias tudo, assim, lutas de enfermidade, fiz cirurgia, passei por cirurgia, já veio outra enfermidade, e eu falei, Senhor, eu vou passar por todas elas. Eu creio que vou passar por elas. Porque o gigante na minha vida, ele não vai vencer eu. Sim, mas Jesus sim vai derrubar ele. E eu vou passar e receber a vitória nas nossas vidas. Irmão, você vê quanto é Deus nas nossas vidas, que no momento que eu e você tem fé, eu até admirei daquela menina que estava lá em casa, que ela foi lá em casa essa semana, e falou para mim assim, a sua esposa falou para você que Deus estava na sua cirurgia, e ela teve um sonho de Deus, ela não sabia que eu estava fazendo a cirurgia. E no mesmo dia que eu estava fazendo a cirurgia, Deus revelou para ela um sonho na casa dela. E essa menina, ela não era evangélica ainda, não é evangélica ainda. Ela não é evangélica. Aí ela falou assim para mim, aí eu falei assim, e eu tinha falado, eu estou com pregação lá em casa de sexta e domingo, vou começar domingo agora. Aí eu tinha falado para Deus, vai lá, me espera na cirurgia. Eu falei numa sexta, a cirurgia foi na terça. Me espera na cirurgia. Eu fui sentado e uma pastora lá de Garça pregando. Aí a pastora virou para mim, quando terminei de falar, a pastora terminou e olhou para mim, ó, Deus falou para você, manda falar para você que ele está te esperando você lá. E essa menina foi na porta da minha casa lá, e eu estava no hospital ainda, falou para Jesus assim,
Eu tive um sonho com o seu marido que ele estava fazendo uma cirurgia. Em volta dele tinha uma nuvem e ele estava com um senhor sentado em cima, em volta dele anjos. Aí quem estava lá? Deus. Deus usou essa menina para confirmar toda a palavra da pastora que pregou e a que eu tinha falado com Deus. Aí o que eu estou falando isso para vocês, dando esse testemunho para vocês? Porque Deus, no momento que nós colocamos a nossa fé e colocamos todos os nossos problemas na frente de Deus, coloca na mão de Deus, Deus vai na frente, o gigante ele vai cair. Glória a Deus. Porque você está no leito do hospital fazendo uma cirurgia. Eu estava com medo. Mas quando eu coloquei na mão de Deus, aquela pessoa que foi fazer cirurgia do meu lado morreu. O outro é parada cardíaca, o pai morreu. Da mesma cirurgia minha. Aí, se eu não tivesse colocado Deus, eu não estava nem aí com Deus, talvez eu tinha morrido também em cima da cirurgia. Mas Deus estava aí. Me livrando da morte, porque essa cirurgia da hérnia ela não é brincadeira. Uma cirurgia que não é brincadeira. Aí eu coloquei na mão de Deus, fiz a cirurgia, passei um mês, voltei a trabalhar, mas na verdade ainda dia 11 esse mês para voltar. Mas eu falei, Senhor, põe as tuas mãos para que nada venha acontecer. Porque eu tenho que também pagar as coisas que chegam na minha casa, apanhar minha comida dentro de casa, mas tem vizinhos que vão chegando, vão abençoando eu lá, está vendo a minha situação da cirurgia, e vão ajudando, e Deus vai assim, ó. Vai trabalhando. Por quê? No momento que vem as lutas, muralhas envolvendo nossas vidas, o gigante vem para derrubar, querer derrubar nossas vidas, pelo contrário, Jesus ele está ali para derrubar ele. Porque eu creio que aquela pedra, naquela velocidade, não foi a velocidade de Davi, mas sim a velocidade do Espírito Santo que bateu sobre aquele homem. Para que aquele homem caísse e ali ele pudesse cortar a cabeça dele e vencer o gigante. Para Jesus ficar em cima dele. Porque não importa a luta, as provas, não importa o tamanho da luta, mas Jesus sempre está por cima. Para derrubar essa luta, para nós recebermos. Aqui foi diferente, mas José estava esquecido. Todo mundo achou para ele, não tinha mais jeito. Lá naquela terra está tudo esquecido. Mas eu creio que aquilo que está esquecido na sua vida hoje, você acha que você esqueceu, esqueci, mas Deus não esqueceu daquilo que você colocou na Deus. Deus ele vai te dar a vitória. Você colocou nessa campanha do gigante, somente crê que Jesus ele vai dar a vitória. Ele vai dar a vitória não pela metade, mas por completo na vida. E o que Deus fez na vida dessa menina? Eu vim orando por ela, a Jo também foi lá, fez uma limpeza na casa dela, orou também nos quartos dela. E ela era uma menina que saía para a vida. Era cheia de pince, era cheia de bebida, era farra. Eu passava na casa dela, aquelas músicas, todo mundo tocando. E eu falei para Deus, um dia eu vi ela andando no caminho da Dorinha. Eu falei, Deus, eu quero ver essa menina transformada. E ela falou assim para mim, José, se eu falar para você que hoje eu estou transformado, eu ainda não desci as águas. Mas hoje só quero esse Jesus. Eu falei por quê? Porque eu tive um encontro com ele dentro da minha casa. Agora você vê que coisa linda na vida dessa menina. Já vi ela com o cabelo solto, o cabelo esquisito, aqui eu vou arrancar tudo. Deus já me tirou da bebida, só pode tirar agora de uma coisa, um cigarro. Ela falou, não é o homem que vai tirar, não. Eu quero que Deus tire. Eu falei, Deus vai tirar. E aí ela falou, já estou louvando dentro da minha casa. Ela está tendo um dom de revelação em sonho, irmão. Revelando tudo o que acontece dentro da casa dela. Acontece, ela fala com a mãe dela. Até a mãe dela se levanta, ela vai para o quarto, olha, daqui a pouco a mãe dela dá na calma. Aí ela falou, mãe, esse é o mesmo problema que você tem na coluna, que você tanto reclama. Deus, eu vi a mão de Deus tocando na sua coluna e eu quero estar te curando. Agora Deus usando uma menina dessa antes dela descer as águas. Porque quando a gente acha que é impossível para nossas vidas, aquela menina, pela vida, pelos olhos das pessoas, essa não tem mais jeito. Mas para Deus ele tem jeito. Mas se eu e você colocar e orar na mão do Senhor e acreditar nessa campanha das muralhas. Porque a muralha pode ser grande na nossa vida, mas a vitória é maior ainda na nossa vida. Já veio muralha prova na minha vida, mas eu creio que é maior ainda. Irmãos, eu falei para Deus, eu quero abrir um ponto de pregação na minha casa. O que Deus fez? Eu falei para Deus, eu quero fazer minha área e minha sala. Para mim era impossível, mas eu falei, a minha fé eu creio que Deus vai fazer. Eu falei, Senhor, eu vou fazer os cultos na minha casa. Irmão, foi um mês. Eu fui aos pedreiros, fui pagando os pedreiros. Deus foi preparando tanto serviço, fui fazendo e pagando os pedreiros e comprando construção, fazendo e comprando os pedreiros e comprando as coisas. Eu sei que chegou aos 30 mil reais mais ou menos naquela área. Os pedreiros juntos, né? E a sala também junto. Só a sala foi 5 mil. 5 mil na sala, fora as coisas que eu comprei. Então aí você vê, coloquei na mão do Senhor. Para mim eu achava impossível. Mas eu falei para minha esposa, eu vou fazer.
eu quero ver minha área coberta, eu quero que aquela teia churuíche ainda que não faz barulho, e que ainda eu falei, quero ela pintada em cima. Comprei ela com pintado em cima, parece aquele telhado normal dessas casas aí. Comprei ela, peguei, paguei tudo ali, comprei, ponhei, fiz, terminei a área, pintei a área, o cara pediu R$1.000, fui lá e pintei a área, falei, não, eu comprei 3 latas de tinta por R$140, 3 latas de tinta, pintei, falei assim, não, eu vou pintar eu mesmo. Falei, se eu sei pintar, eu vou pintar. Falta agora colocar os pisos, mas eu estou fazendo os cultos lá. E está sendo bênção esse culto ali. Por quê? Eu estou falando do amor de Deus para as pessoas. Nós temos que falar o caminho do céu. Nós temos que falar o caminho da salvação. Nós não podemos esquecer, Deus tinha um plano aqui na vida de Davi. Deus aqui tinha um plano na vida de Mefibosete. Por que Mefibosete, o nome dele é vergonhoso? Porque o nome dele verdadeiro não é esse, irmão. O nome dele, eu cacei, vamos ler para os irmãos ver. Está em Crônica, 1 Crônica 9:40. O nome dele verdadeiro é Beribe Baal, que é o nome dele verdadeiro. Esse é o nome dele. Por que o povo tiraram o nome dele e ponharam em Mefibosete? Porque era um nome vergonhoso. Então ele não tinha assim conhecimento da palavra de Deus, ele não tinha Deus no coração, porque onde a terra de Lodebar, só o povo que não tinha conhecimento da palavra de Deus, ninguém queria saber de Deus naquele lugar. Entendeu? E é onde ele estava nesse meio. Mas ali, por causa de Davi, ele teve esse benefício de receber todas as terras de Saul para ser abençoado, porque era a terra também de Jonas, né? Que Jonas era seu pai, então a terra era tudo deles. Então ele teve essa oportunidade de receber. Porque aqui para ele era um gigante na vida dele, nunca mais ele voltar nas terras dele. E o que Deus fez? Derrubou o gigante através de Davi e através de um benefício que Jonas fez para Davi. Então, quando você faz algo para Deus, abençoa aquela pessoa, você também é abençoado. Deus está algo lindo na vida dos irmãos essa noite. No momento que você colocou essas muralhas que estão na frente de você, eu não sei, se você também não tem, e se vir em muralhas, somente crê nessa palavra, que o gigante está por baixo, não por cima. Quem está por cima é Jesus Cristo. Então, ali para ele, Jonas também, ali para ele, aquela muralha, aquele gigante na vida dele, era muito impossível ele voltar nas terras dele. E ali, Davi chegou, deu as terras tudo para ele, que benefício. E ali eu creio que o nome dele já não foi mais Mefibosete, porque era um nome vergonhoso, era um nome que ali escandalizava o povo de Deus, no meio do povo de Deus. Eles não podiam viver no meio do povo de Deus. Naquela época, hoje, né? Hoje os ímpios, nós vivemos no meio do povo ímpios, vivemos no nosso povo, no meio de nós. Porque hoje nós temos que fazer o quê? Pregar a palavra de Deus e saber os caminhos verdadeiros. E aquela época eles não podiam ficar no meio do povo de Deus. Olha você ver que era tão diferente as coisas. Eles não podiam, mas Deus ali ele sabia. Só que naquele mesmo momento, ele se curva no pé também de Davi, e ele fala, eu não sou um cão, ele se curva no pé de Davi. Naquele momento ali, ele se arrependeu para Deus. Naquele momento ali, eu creio que ele creu em Deus e aceitou a Deus, Jesus, naquele momento. E aí, eu creio que ali já começou sendo abençoado por Deus naquele momento, porque já foi abençoado com as terras. Agora, imagina todas aquelas terras ali ser abençoadas. Então, eu creio que naquele momento ele foi abençoado grandemente na vida dele. E assim nas nossas vidas. Alguém quer fazer de benefício nas nossas vidas, bença a nossa vida. Mas para isso, eu e você também tem que fazer benefício. Porque assim, eu costumo abençoar muitas pessoas. Nós temos um coração para abençoar muitas pessoas. E quando eu abençoo, mais chega as bênçãos. Quando eu abençoo, mais chega as bênçãos. E nós não pedimos, não, irmão. E nós não pedimos. As bênçãos chegam. Quanto mais nós abençoa, as bênçãos chegam. Assim como eu fiz a área. Falei para Deus, eu quero fazer, e tudo na força do Espírito Santo. Quando eu terminei a área e terminei a sala, foi a hora que essa coisa pulou para fora. Deus falou, agora você vai parar um pouco. Aí eu comecei a refletir, falei, por que Deus? Aí eu comecei a refletir, então agora você vai parar um pouco. Agora você vai. Aí Deus falou, você vai ser curado dessa. Mas Deus não parava no coração porque ele me curaria. Eu tinha que fazer aquela cirurgia. Deus falou, agora você vai parar um pouco. Eu não entendi porque que aquela hernia ela saltou. Porque eu trabalhava e não acontecia isso. Mas quando eu cheguei fui no banheiro, ela já pulou assim, eu vi aquilo lá e assustei, já comecei a clamar a Deus. Aí para você é uma prova assim que você imagina o que é. Eu não sabia que era isso. Mas disse que se ela estourar, para você ser salvo não é fácil não. Se ela estourar. Só que ela não estourou, irmão. Ela só pulou assim, estufou para fora. E aí chega no médico e fala que era duas. Aí eu falei, meu Deus, essa cirurgia de duas não dá. Só que até ali eu não entendi quando eu fui fazer a cirurgia. Por isso, irmão, às vezes Deus leva a gente para o hospital e a gente não entende.
Por que você vai no hospital? Você não entende, já vou terminar. Você não entende. Deus levou lá, que aí eu fiquei lá na parte de TI em cima um dia inteiro, depois tu cheirar a noite para baixo. Aí eu cheguei no quarto de baixo, tinha um carinha lá e aquele menino ficava assim, eu falei, esse menino não é sério da cabeça. Aí eu esperei ele acordar, e os enfermeiros em volta, falei para ele assim, o que você tem? Ele falou assim, ó, por isso, irmão, uma vez tem muitos que escandalizam a igreja, a casa de Deus. Ele falou um irmão da igreja, tomou minha esposa, cara, eu estava cultuando a Deus, estava firme na presença de Deus. E tomou minha esposa. O que eu fiz? Voltei para as drogas. E meu pai não quer dentro de casa, ele mora numa cidade muito longe, está aqui em Marília. Aí ele falou assim, tudo que eu quero. Aí eu comecei a pregar para ele. Falei, irmão, você não olha para sua esposa, que você largou, porque Deus tem coisa linda na sua vida, eu também te largar na minha esposa. Deus tem coisa linda na sua vida, fui pregando. Falei, Jesus, ele te ama, Jesus, ele quer te dar outra oportunidade para você, que o dia que você voltar naquelas terras, onde está seu pai lá, você vai voltar transformado. Tua esposa, até mesmo sua esposa ainda, sua ex-esposa ainda vai ver você transformado. Deus vai preparar tudo novo na sua vida. Aí ele ficou todo feliz, começou a falar comigo, aí começou a abrir tudo que tinha dele para mim, e eu comecei a pregar para ele naquele lugar. Irmão, quando eu acabei de pregar para ele, que ele ouviu, ele falou, irmão, tudo que eu quero agora é ser internado. Internado para me libertar das drogas, para eu voltar para a minha terra. Eu falei, fica tranquilo, Deus vai preparar. Irmão, acabei de pegar o irmão sumiu do quarto, levaram ele embora. Ele estava ali dias já. A pessoa, que Deus maravilhoso, Deus esperou eu pregar para ele, para que ele tirasse. Aí eu entendi, falei assim, Deus, por isso que eu só entendi que o Senhor levou eu para fazer essa cirurgia, para que eu pregasse para esse homem. Aí tinha outro que estava lá com a perna na metade do corpo para baixo. Aí meu filho chegou, ó, eu já vi um arrancar a perna, a metade da perna. Eu falei, vixe, meu filho está comungando o cara. Assim. E eu falei, meu Deus, ele vai matar o velho, o cara logo em cima da cama. Aí ele falou, mas tá cheio de ferragem assim, aí podre, o pé aconteceu tudo. Aí eu falei para ele, ó, se você crê em Deus, mesmo que se for para arrancar essa perna, você não desiste de Deus, porque Deus tem algo no na sua vida falando Deus. Aí ele foi entender que a mulher dele era evangélica. Ele falou, irmão, mesmo que eu arrancar a perna, eu falei que eu não vou largar desse Deus. Aí o médico chegou, eu não estava lá, o médico disse que ele contando para minha esposa, que ele chegou no outro dia, o médico falou assim, ó, vamos tirar sua perna. E tirou a perna dele inteira e fez. Eu falei assim, ó, só de você estar nessa cadeira viva, agradeça a Deus. Porque Deus, irmão, nas nossas vidas, às vezes Ele permite algo nas nossas vidas, porque às vezes Ele foi muito teimoso, foi muito teimoso, não duvidava das coisas de Deus. Às vezes eu passei por muitas provas da luta, porque duvidava das coisas de Deus. E esse homem ele foi tirado a perna e eu creio que ele voltou assim, crente para Deus mesmo. Porque sem uma perna, nós vamos perder a outra. Né? Então eu vi que Deus tinha algo ali para falar para aquelas pessoas ali de Deus. Então aí Deus coloca no hospital, mas não entende o trabalhar de Deus. E Deus quer fazer algo nas nossas vidas. Então por isso, irmão, fala do amor de Deus. Somente tome posse daquela palavra, das palavras que foi pregada hoje. Que aquilo que estava esquecido para você, que você esqueceu, mas Deus não esqueceu ainda não. Deus ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as muralhas serão caídas por terra. Todos os gigantes nesta noite serão caídos por terra. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E quem está por cima, Jesus nas nossas vidas. Então somente crê no Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Eu não vou passar do horário, porque já 9h56 ali. Amém? Os irmãos ficam com essa palavra no coração. Eu não posso passar do horário. Que Deus toma posse das vitórias de cada um dos irmãos, colocando na mão dele, e ele vai dar a vitória. Em nome de Jesus, amém? Se pode tiver, eu vou estar fazendo uma oração nessa noite, mas já vou passar para o pastor Paulo depois, né? Glória a Deus, aleluia. Presídio Paulo, glória a Deus, aleluia. Soberano, ó Deus, Altíssimo Deus, Deus amado, Deus de graça, Deus de poder. Assim, meu Pai, nessa noite, ó teu filho vem colocando nessa campanha, meu Pai, o gigante caindo por terra nessa noite, meu Pai. E eu creio que ele cai por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde é o terceiro dia da campanha, Senhor. E até o fim dessa campanha, eu quero ver os irmãos testemunhando nesse lugar, meu Pai. Porque assim como o Javi estava esquecido daquele passo, Senhor, assim como o João estava esquecido daquela terra do Londebar, meu Pai. Meu Pai querido, meu Deus, Pai, que benefício aquilo que o teu filho tem para receber, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Eu coloco diante de ti nesta noite, meu Pai, pelo poder de tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tomando direção de cada vida, de cada um do teu filho nesta noite, Senhor. Porque eu tenho que ser colocado e acreditado, meu Pai. Porque eu a fé move montanha, Senhor, e derruba as muralhas, Senhor, e derruba gigantes, meu Pai. E por isso coloca cada dia mais a fé na vida do teu filho, da tua filha, eles acreditando nos milagres, meu Pai.
é impossível, Pai, aos olhos dos homens, Senhor, que está esquecido para o homem, Senhor, mas para o Senhor nesta noite não está esquecido. Toma a direção de cada vida nesta noite, que volta para a sua casa, abençoa grandemente os seus lares, entra com teus anjos, meu Pai, em nome do Espírito, meu Pai, e dando a vitória por completo, pelo poder de tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida do meu Pai, em nome do Espírito Presbítero Henrique, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que está de frente com esse trabalho, em nome do Cristo, meu Pai, ali também, meu Pai, em nome do Cristo, meu Pai, ali, meu Pai, em nome do Cristo, ali, meu Pai, onde tem outra igreja aberta, Senhor, no poder, meu Pai, do nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa aquela igreja lá, que ali muitas almas se renderão seus pés, em nome do Cristo, meu Pai, pelo poder de tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que essa palavra não fica para mim, mas sim para o coração de cada um dos irmãos, Senhor, e para todos que estão aqui, meu Pai, mas sim, meu Pai, que as promessas do Senhor vêm se cumprir na vida do teu Filho e da tua filha, em nome do Senhor Jesus, amém? Dá a salva para Jesus, que é um dos merecedores da noite, Deus. Olha, Deus, olha Deus.